Imagina viver à beira de um milagre durante anos, mas por excesso de espera, não vivi-lo. Tem uma passagem do Evangelho de João que fala sobre um homem que ele esteve durante 38 anos paralítico, deitado à beira do tanque de Betesda, um lugar onde muitos doentes se reuniam, alimentando uma esperança de que quando aquelas águas se agitassem, o primeiro a entrar seria curado. E assim, dia após dia, ano após ano, aquele homem permaneceu ali, à beira da possibilidade, mas preso àquela condição. E o mais interessante não é apenas a doença física, é o estado interno, porque aquele homem já não vivia só uma paralisia no corpo, ele vivia uma paralisia na alma, uma espécie de resignação silenciosa, uma adaptação à dor, como se a vida tivesse ensinado que esperar era mais seguro do que ele tentar ser diferente, fazer algo diferente. Até que num determinado momento Jesus se aproximou dele e fez uma pergunta que parecia muito simples, mas que carregava uma profundidade muito grande. Jesus perguntou para ele assim: queres ser curado? E ele respondeu. Mas nós vamos falar sobre essa resposta depois. Essa pergunta atravessa o tempo e ela chega até os dias de hoje, porque nem sempre a resposta é tão óbvia quanto se parece. Querer mudar implica abrir mão de algum lugar que você conhece, implica soltar as justificações, as histórias, as dependências. E aquele homem respondeu de uma forma muito humana. Ele não disse sim diretamente para Jesus. Ele explicou o porquê que ele não conseguia. Ele disse assim: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Quantas vezes você já não fez o mesmo? Sabe que precisa mudar, mas aí encontra outras razões que justificam a sua permanência nesse ponto. Falta de apoio, falta de tempo, falta de oportunidade, e sem perceber vai entregando o seu poder nas mãos de circunstâncias e pessoas, tudo aquilo que é externo a você. Sabe? O que acontece é quando a gente muda completamente a lógica desse lugar. Jesus não levou o paralítico até a água. Ele não esperou o movimento do tanque. Ele disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele enviou uma ordem. E é como se dissesse: o que tu procura aqui fora? Está tudo aí disponível dentro de você. E naquele instante algo se ativou, e não apenas no corpo, mas na consciência, porque aquele levantar não foi só um ato físico, foi uma decisão interna. Foi o momento em que ele deixou de se identificar com a sua limitação e passou a responder a uma nova possibilidade. Você já fez a pergunta: o que é que de possibilidade existe que você ainda não está vendo? Se você visse, a sua vida mudaria. Essa história fala sobre todos os momentos em que nos colocamos à beira da vida, à espera que algo externo aconteça para finalmente avançar. E aqui fora vão estar sempre acontecendo coisas, não é? Como estamos aí a viver guerras, já vivemos Covid, já vimos tantas histórias. Então, quem olha para o externo e vai movimentando a sua vida de acordo com o que acontece cá fora, fica paralisado, né? Quem fica à espera de que algo mude ou melhore para poder agir, para poder fazer algo que vá ao encontro ali do desejo da sua alma, quem fica nessa espera fica igual aquele paralítico. Por quê? Está esperando que circunstâncias externas mudem.
enquanto ali dentro já tem aquela voz sobre exatamente o que tem que ser feito. Então, essa história, não é? Fala sobre aquela parte que diz: eu até iria, mas... E aí preenche isso tudo com justificações. Estar à beira do tanque é viver em suspenso. É saber que existe mais, mas não se move em direção a isso. E talvez a grande cura não esteja no milagre em que você está esperando acontecer, mas na decisão que você tem evitado. Porque há um momento em que a vida deixa de perguntar com suavidade e ela começa a confrontar com a verdade. Começa a apertar mais, não é? E aí ela vai perguntando: você quer mesmo continuar aí? Você está disposto a se levantar? Talvez ficar nesse lugar onde você está, você tem alguns benefícios com isso, não é? Aquele homem estava paralisado, né? Ele estava ali naquela sensação: ninguém me ajuda, né? E estava colocando a vida dele nas mãos de outros, e ele ficou assim por muito tempo. Talvez hoje não seja sobre ter todas as respostas. Talvez seja apenas sobre dar um pequeno passo, um movimento diferente, uma escolha que rompe o padrão. Porque, no fundo, o milagre nunca esteve na água. O milagre começa no momento em que decides sair do lugar onde você se habituou a sobreviver para finalmente começar a viver. Fazer algo que não é comum, nem aos seus antepassados e nem a você. Mas é isso que vai te levar a um lugar diferente, a uma vida diferente e mais leve. Essa é a mensagem que eu quero partilhar contigo hoje, e que você possa sair desse lugar, romper os padrões e viver uma vida nova.